Mais um exercício. De uma certa forma, muitas dessas coisas eu tinha falado, mas eu passei muito correndo por cima delas. Eu achei que valia a pena fazer um pouquinho mais devagar, para isso ficar bem claro. Vou fazer agora a seguinte montagem. Então esse exercício também é extremamente importante, turma. Calcule a integral do f dr sobre gama. F é o dθ, então ainda continuo falando desse campo, onde gama é uma curva qualquer, unindo o ponto 1, 0 ao ponto 2, 2, sem passar pela origem. Não pode passar pela origem, porque o domínio do dθ não contém a origem. Então não dá para passar pela origem. Certo? A curva que eu quero tem que unir o ponto 1, 0, portanto 1 no eixo x, 0 no eixo y, ao ponto 2, 2. Que curva? O enunciado não disse uma curva qualquer. Poxa, me dá uma vontade de pensar no seguinte: se eu pudesse usar essa potencial aqui, não? Nesse semiplano eu não tenho uma potencial? Não é a arquitangente y sobre x? Mas será que eu posso tentar fazer usando esta potencial? A potencial está definida neste semiplano. O pedido fala uma curva qualquer que saia daquele ponto e chegue naquele outro. Se a curva ficar dentro do semiplano, eu posso fazer calculando com aquela potencial. É a diferença de potencial, porque eu estou restrito a um pedaço simplesmente conexo, o semiplano x positivo. Mas quem disse que a curva fica aí dentro? A curva poderia fazer isso. E aí eu não posso mais usar essa potencial, porque ela cai fora do domínio de definição da potencial. E ela já está na outra semirreta, não posso usar nenhuma nem outra potencial, porque a minha curva tem pontos no eixo y e no eixo x. Cada uma das potenciais não está definida num dos eixos, então não posso usar as potenciais anteriores. Perceberam uma dificuldade em querer usar potencial? Porque a curva é qualquer, eu não sei quem é. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar calculando numa curva simples, que eu saiba calcular, pela definição. Uma curva bem fácil de fazer. Vou, por exemplo, andar em dois, pode ser no segmento de reta, ou andar em dois segmentos de reta. Fazer uma particular curva para ter uma referência. Pegar uma curva particular e fazer a conta sobre essa curva. Por exemplo, posso fazer em dois pedaços, uma reta, um segmento de reta horizontal e um segmento de reta vertical. Chamar isso de gama. Saí do 1, 0, cheguei no 2, 2, em dois pedaços. Alfa 1, alfa 2, e eu vou usar a curva gama, que seja alfa 1 unido com alfa 2. Mas antes de fazer qualquer conta, pensa na minha observação sobre a integral do dθ variação de ângulo. Quanto é que vai dar a resposta para essa curva? Imagine que você se planta na origem, imagine que você está olhando o ponto que anda na curva e faz a conta de qual foi a variação do ângulo do teu olhar. Qual é a resposta? Π sobre 4. Tem que ser π sobre 4. Porque se você tiver com o teu olhar na origem, teu olho está na origem, você pega esse ponto e faz ele andar sobre essa curva.
Enquanto ele está andando na alfa1, teu olhar não mudou de ângulo, não mudou de direção. E enquanto ele sobe, teu olhar subiu π sobre 4. Porque esse ponto está na bissetriz. 2, 2. Então a variação do ângulo é π sobre 4. Todo mundo entendeu que tem que ser π sobre 4? Se eu fizer a conta e não der π sobre 4, a gente vai achar muito estranho e vai começar a procurar erro na conta. A conta tem que dar π sobre 4, não pode dar outra coisa. Vocês estão juntos comigo nessa argumentação? Bom, vamos fazer a conta, só para confirmar que dá π sobre 4. Alfa1 de t é t0, porque é o segmento horizontal, com t variando de 1 a 2. Quando você faz t variar de 1 a 2, fixa o y constante igual a 0, isso dá um segmento horizontal sobre o eixo x, indo de 1 a 2. Ok? Quanto que dá a integral do dθ sobre esta curva? Como é mesmo que a gente faz integral? Integral de 1 a 2. Lê o campo sobre a curva e dx dy. Certo? Isso é a integral de 1 a 2 de menos y sobre x2 mais y2 dx mais x sobre x2 mais y2 dy. Essa conta que eu tenho que fazer. É isso que é calcular a integral sobre o alfa1. Lendo x, y e dx sobre a curva alfa1. Então vamos lá, y vale quanto? 0. Matou o primeiro pedaço. dy vale quanto? 0. Matou o segundo pedaço. Quanto que dá a integral sobre alfa1? Zero. Ainda bem. Qual é a variação do ângulo do olhar quando você anda sobre a alfa1? É 0. Você continua olhando na horizontal. Tem que ser 0. Alguma dúvida, turma? Estou aproveitando para recordar como é que calcula, embora eu já soubesse o resultado. Alfa2. Alfa2 de t é segmento vertical. X vai ficar constante igual a 2, porque é o segmento vertical passando pelo 2. E o y vai ser t, com t variando entre 0 e 2. O alfa2' de t vai ser 0, 1, deriva e deriva. Integral de dθ sobre a curva alfa2. Aqui tem uma coisa que eu tenho que corrigir, né, turma? Eu escrevi gama aqui, mas o que eu deveria ter escrito? Alfa1. Depois, quando eu somar, vai ser gama. Aqui eu estou fazendo ainda os dois pedacinhos, alfa1 e alfa2. Alfa2 vai ficar integral de 0 a 2, menos y na curva, menos t. x2, 4, y2, t2, dx. dx é 0. Matou o primeiro pedaço. Segundo pedaço, x da curva, 2. X da curva ao quadrado, 4. Mais t da curva, T2, dy na curva, 1, dt. Sabem fazer essa integral? Bom, põe o 2 para frente, 1 sobre 4 mais T2. Como é que você procede para fazer? 4 em evidência, para ficar 1 mais alguma coisa ao quadrado, que isso vai ser arquitangente. Primitiva de 1 sobre 1 mais x2 é arquitangente. Então,
Isso fica 2, integral de 0 a 2. Como eu pus o 2 para frente, aqui em cima ficou 1 dt, ou simplesmente dt. Aqui eu ponho o 4 em evidência, 1 mais t sobre 2 ao quadrado. E o 4 eu pus em evidência. Tá certo? Então isso ficou meio da integral de 0 a 2 de 1 sobre 1 mais t sobre 2 ao quadrado dt. Aí você chama t sobre 2 de u, sabe que du é meio de dt, e quando você faz t igual a 0, u é 0, e quando você faz t igual a 2, u é 1. Então fica meio da integral de 0 a 1, porque mudou os extremos de integração, 1 sobre 1 mais o 2, e onde tinha dt é 2 du. O meio cancela com o 2, integral de 1 sobre 1 mais o 2 é arquitangente u, com u variando de 0 a 1. Arquitangente 1, π sobre 4. Arquitangente 0, 0. Portanto, π sobre 4. Portanto, a integral do dθ sobre gama, que é a integral do dθ sobre α1 unido com α2, é 0 mais π sobre 4, π sobre 4. Vocês concordam que para essa curva eu calculei na força bruta e deu π sobre 4? Que a gente já sabia que era quando a gente pensou com a variação do ângulo. Mas agora está formalizado. Agora pega uma curva qualquer, que vai do 1, 0 ao 2, 2. Qual vai ser a ideia? Pega uma curva qualquer. Se quer uma curva que faça bastante bagunça, ela pode fazer. Só não pode passar pela origem. Ela pode cortar os dois eixos, pode fazer o que quiser e vai de um para o outro. Quanto é que dá essa integral sobre essa curva amarela que eu desenhei? Π sobre 4. Demonstração. O que eu vou usar para fazer essa demonstração? Não tenho como parametrizar a curva, porque a curva é uma curva desconhecida, é uma curva arbitrária, geral, genérica. Qual vai ser a demonstração? Teorema. Não dá para usar a teoria de campos conservativos. Esse campo não é conservativo. Mesmo nos domínios parciais em que eu tenho uma potencial, essa curva pode cair fora. Essa curva poderia fazer muito mais maluquice do que isso, né? Bagunçar todas as minhas tentativas de potencial. Qual vai ser a maneira de concluir que também dá π sobre 4? Olha para a curva vermelha inicial, que eu chamei de gama, e para essa curva amarela que eu acabei de desenhar. Olha para o interior da coisa. Aplica o teorema de Green para a região limitada pelas duas. Quanto que é a integral dupla dentro desta região? 0. Porque a integral dupla de quem? Da componente do rotacional, que vale quanto? 0. Então a integral dupla é 0. Então as integrais de linha tem que uma cancelar a outra. Uma indo no sentido é π sobre 4, a outra no sentido contrário é menos π sobre 4 e que se cancela. Tem um problema nisso tudo que eu estou fazendo. Eu quero aplicar o teorema de Green. Quem falou que eu posso aplicar o teorema de Green? Depende se essa curva vermelha mais a curva amarela enlaça ou não a origem. Na verdade, eu nem preciso aplicar o teorema de Green, porque eu já fiz a conta que a integral do dθ num caso dá 0, no outro caso dá 2π, usando o teorema de Green.
Pensa que essa curva amarela, vermelha mais a amarela não enlaça a origem. Quanto que vale a integral do dθ numa curva fechada que não enlaça a origem? 0. Isso a gente já calculou. E se enlaçar a origem, aí vale outra coisa. E isso está certo. Eu vou adiantar as coisas, depois eu vou passar tudo isso a limpo, mas olha, é tão bonito que dá vontade de antecipar tudo, falar tudo ao mesmo tempo. Fico nervoso. Eu mostrei que para fazer esse movimento da π sobre 4, né, vocês me acompanharam. Vocês não perceberam que eu estava sendo um pouquinho trapaceiro? Por que eu fiz vocês pensarem que tinha que fazer isso para ir do 1, 0 ao 2, 2? E aí vocês fizeram variação π sobre 4. Mas eu não podia ter feito isso aqui também para ir desse mesmo ponto para aquele final? E nesse caso, quanto que seria a variação do ângulo? Menos 7π sobre 4. Porque eu estou andando no sentido horário, que é o negativo do ângulo. E, na verdade, depende, para você ir do 1, 0 para o 2, 2, a resposta de quanto que é a integral do dθ, depende se você vai no horário ou no anti-horário. Então, agora eu vou passar tudo isso a limpo. São sutilezas que a gente tem que estar antenadíssimo na hora de fazer. Então, tem dois casos. Bom, essas α1 e α2, vamos deixar aqui, vamos continuar aqui. Continuação. Seja gama, não, seja, já chamei, a gama é aquela, α1, α2, α1, α2, então seja agora uma outra curva, seja agora a curva beta, uma curva unindo 1, 0 a 2, 2. Tem dois casos. Oi. Antes disso, Lá no exercício eu entendi se toda vez que tem um dθ dentro da integral você pode substituir por aqueles dois termos, x e y. O dθ é sinônimo de menos y sobre x2 mais y2 e x sobre x2 mais y2 na direção i e j. E a próxima etapa que vira dt, o que aconteceu? Porque eu substituí sobre a curva. Porque eu parametrizei e estou fazendo a conta. Se não tivesse parametrizado, ia ficar do x daí. Isso. Quando eu escrevo assim, o mais preciso seria escrever gama, não escrever 1, 2. Aqui eu escrevi, porque eu já estava antecipando a coisa. Mas normalmente, quando eu estou com as letras x e y, eu nem escrevo 1, 2. Eu escrevo gama embaixo da integral. Certo? E quando eu parametrizo e substituo o x, o y, o dx e o dy, aí eu ponho dt e eu ponho os extremos de integração. Que aí eu estou fazendo a conta efetiva. Tudo bem, turma? Tá. Então, pega uma curva que una 1, 0 a 2, 2, como essa amarela. Veja que como ela sai do 1, 0 e vai para o 2, 2, o sentido de percurso não pode ser escolha minha. O sentido de percurso está dado. É do 1, 0 ao 2, 2. Duas possibilidades quando eu olho essa curva. Vou fazer uma de cada vez. Mas quais são as duas possibilidades? Caso 1. Gama unido com menos beta não enlaça a origem. Como está desenhado nesse momento, vermelho e amarelo. Ambas saem do 1, 0 e vão para o 2, 2. Quando eu olho gama, que é a vermelha, voltando pela beta, menos a beta,
eu tenho uma região que não enlaça a origem. Vocês perceberam que eu quase envolvi a origem, mas a origem não está no interior da curva? Essa é a distinção entre enlaçar e não enlaçar. Eu fui dando uma volta em volta da origem, mas a origem não está no interior da curva. Se você pensar no interior da curva, a origem não está lá, então eu não enlacei a origem. Neste caso, nós já sabemos que a integral sobre gama unido com menos beta do dθ é zero. Esse é um exercício que nós já fizemos. Curva fechada, simples, sentido anti-horário que não enlaça a origem. O dθ, a integral do dθ dá zero. Nós já fizemos esse exercício. Certo? Essas coisas todas vocês têm que ter isso muito rapidamente na memória. Tem que saber que você sabe isso. Aí, a integral em gama do dθ menos a integral em beta do dθ é zero. Por que eu pus menos aqui? Porque a beta está percorrida no sentido contrário. Ou seja, a integral do dθ sobre a curva beta é igual à integral do dθ sobre a curva gama, que é igual a π sobre 4. Então eu acabei de mostrar que para essa curva amarela também é π sobre 4. Olha de longe, vê se vocês entenderam isso que eu acabei de falar. Isso é super importante. Isso é uma coisa que você tem que dominar, você tem que saber fazer isso. É entender a teoria de campos conservativos. Entender o teorema de Green significa perceber que tudo isso que eu estou fazendo está certo. Ser capaz de fazer isso. Parar de dizer que isso é muito bonito, vocês já estão cansados, mas que isso é muito bonito é. Oi. Sim, porque o exercício é arbitrário. O exercício é assim. Calcule a integral do dθ sobre uma curva gama. Gama é uma curva arbitrária unindo 1,0 a 2,2. O gama vai num sentido, né? As alfas vão nesse, a beta vai no outro para poder fechar. Mas se você colocasse o sentido de beta do 2,2 a 1,0, nesse sentido assim? Mas daí não é isso que o exercício pediu. O exercício pediu a integral do dθ sobre uma curva que sai do 1,0 e chega no 2,2. Unindo 1,0 a 2,2. Quando você escreve isso, aquele unindo desse para aquele, o primeiro é o ponto inicial, o segundo é o ponto final. Isso está tácito naquele enunciado. Se eu poderia ter feito a pergunta ao contrário, mas eu tenho que deixar claro no enunciado. E ali eu estou dizendo que é para sair daqui e chegar lá. Certo? Estamos juntos?